Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria estarmos aqui juntos para conhecer melhor os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Como nós anunciamos, vamos dedicar 2 programas a estes santos que foram canonizados em outubro passado durante o Sínodo em Roma pelo Papa Francisco, e agora nos aproximamos para celebrar pela primeira vez a data 12 de julho, a data litúrgica de comemoração deste santo casal, e começamos hoje, primeiro dia de uma novena de preparação, fazendo o programa em honra de Santa Zélia e São Luís Martin. Vamos iniciar essa contagem regressiva. São 9 dias de novena, começando hoje. E começamos com aquela que foi para o céu por primeiro, Santa Zélia. Vamos conhecer de perto essa que é a mãe de Santa Teresinha. Mas antes de olharmos para a figura específica de Santa Zélia, alguém pode se perguntar, mas padre, eles são santos porque são pais de uma santa? Não, a resposta é outra. O que nós deveríamos dizer é que, na verdade, Teresinha, como ela mesma diz na História de uma Alma, ela nasceu numa terra santa, de onde floriu ela como pequena flor, e assim ela pôde se dedicar verdadeiramente a Deus, porque nasceu dessa terra santa, e a terra santa eram esses pais maravilhosos que Deus lhe deu. Ela, já tuberculosa, na enfermaria do Carmelo de Lisieux, escreveu uma carta ao seminarista Maurice Bellière, a carta número 261, de 26 de julho de 1897, e ela diz aquela famosa frase que todo mundo cita: Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. E de fato, é isto. Eles eram santos, e santos de verdade, não somente pela convicção de Santa Teresinha, mas como nós iremos ver, de fato ela nasceu de uma terra santa. Ela é uma florzinha, como ela se define, que nasceu numa terra santa, que é a terra desses pais. Muito bem. Primeira coisa, então, vamos olhar para Zélia Martin. Quem quiser depois ter uma biografia básica, elementar, gosto muito dessa biografia de Hélène Mogin, de Louise Zélia Martin. Aqui, suponho que a capa vai mudar, os bem-aventurados pais de Santa Teresinha, os santos pais de Santa Teresinha, porque agora já estão canonizados, da Edições Paulinas aqui. Outros livros que podem ser lidos, nós iremos citando ao longo do caminho. Muito bem. Quem foi Zélia Martin? Bom, Zélia nasceu de um pai que era militar, assim como também São Luís Martin nasceu de um pai militar, e o seu nome de solteira, o sobrenome dela, era Zélia Guérin. Ela tinha o nome de Maria Azélia, ou Azélia Maria Guérin, conhecida por todos como Zélia. E ela teve uma infância muito sofrida. Muito sofrida porque os seus pais eram pobres, e não somente porque a sua mãe, por aquilo que são os relatos que chegaram até nós, era uma mãe um pouco assim dura. Eram pais religiosos, mas muito marcados, não somente pela pobreza, mas por um certo rigorismo jansenista muito comum naquela época. No entanto, aqui que está o extraordinário de Santa Zélia, ela soube superar tremendamente
estas dificuldades do seu berço. A gente pode dizer que realmente ela soube se elevar acima daquilo que eram os seus pais, que embora católicos, né, e pessoas de profunda piedade, trataram um pouco mal, né, a pequena Zélia quando na sua infância. Ela mesma descreve a sua infância dizendo: a minha infância foi um sudário, ou seja, para dizer, foi um tempo de dores, de sofrimentos. Então, Santa Zélia não teve uma infância muito boa. Para vocês terem ideia da pobreza e da miséria na qual ela viveu, ela não teve nem sequer uma boneca. Nunca teve uma boneca, né? Mas teve os seus irmãos, que foram companheiros extraordinários para ela. Tinha a irmã mais velha, que era só alguns poucos anos mais velha, que ela era tão apegada que eram quase que, digamos assim, gêmeas, né? As duas inseparáveis e as duas muito amigas. Essa irmã a família tratava ela como Elisa, né? Pois bem, Elisa e Zélia, essas duas irmãs inseparáveis, e o Isidoro, que tinha o nome do pai, né? Que era o irmão mais novo, que depois vai ser o tio Isidoro que vai ajudar, né, a São Luís, quando ele ficar viúvo, a cuidar das suas pequenas filhas. Bom, mas isso é importante nós vermos o apego, né, e, digamos assim, a profunda vivência familiar religiosa que viveu Zélia. Ela queria muito a sua família, amava muito a sua família, e quando ela ficou sabendo depois, mais tarde, que Elisa queria ser religiosa, a despedida, né, de Elisa para ela foi uma coisa assim, um verdadeiro martírio. E é interessante como, eu não sei se existe algum estudo para a possibilidade da canonização também da Elisa, irmã Maria Docitéia, que foi o nome de religiosa que ela recebeu, né, depois como religiosa, mas ela também morreu em odor de santidade. Era considerada realmente como uma santa. Então a gente vê como existe uma virtude ali, né, que vem desde a infância, desse convívio de pessoas que sabem se amar e se amar em Deus e amar a Deus tremendamente. Muito bem. Então, não somente a Elisa quis ser religiosa, também Zélia queria ser religiosa. Ela resolveu que queria ser irmã e se apresentou para as Irmãs da Caridade em Alençon, né? A cidade onde ela estava morando. Não cresceu ali, mas foi ali que ela veio a se instalar com a família, e foi ali que ela depois conheceu São Luís, né? E foi ali que nasceu também Santa Teresinha e todos os santos do casal, na cidade de Alençon. Pois bem, Zélia se apresentou às Irmãs da Caridade e elas olharam para ela e disseram: olha, você não tem saúde, não adianta, aqui é somente para quem tem fibra, né, tem têmpera. E de fato, Zélia, devido à sua infância um pouco martirizada, ela tinha uma saúde realmente frágil, dores de cabeça que a acompanharam durante muito tempo. E no entanto, o que é fascinante quando você lê as cartas, né, de Santa Zélia, é você ver que uma pessoa que teve uma infância desastrada, que teve tantas dificuldades de saúde, poderia ser uma pessoa depressiva. E, no entanto, a gente vê como ela tinha uma espiritualidade e um tal relacionamento com Deus tão fantástico, que ela soube superar tudo isso, e o que se vê ali é a figura de uma pessoa muito realista,
sofrida, sem dúvida nenhuma, mas de um profundo bom humor, que sabe dar gargalhadas, que sabe rir, que sabe viver a vida com muita alegria. E o grande testemunho que nós temos da vida interior de Santa Zélia são as suas cartas. É interessante que existe uma publicação das cartas familiares, né, de Luís e de Zélia Martin, mas são praticamente cartas mais de Zélia do que de Luís, porque ela era a que realmente escrevia e Luís não gostava muito de escrever. Então nós conhecemos Luís também pela ótica da narrativa, né, de Santa Zélia. Mas sobre São Luís vamos vendo aos poucos. É quase inevitável falar dele também, mas vamos vê-la como pessoa, como personalidade antes de entrar no matrimônio. Ela então quis ser religiosa. As pessoas ficam às vezes pensando assim, puxa vida, quer dizer que ela então era uma frustrada porque queria ser religiosa e não conseguiu? Veja, na realidade o que nós temos ali são duas coisas. Primeiro, uma demonstração enorme de generosidade de uma pessoa que queria se doar a Deus, queria se entregar a Deus. Então, ela se dispõe a chegar a dizer, não, eu quero ser de Deus, quero ser totalmente de Deus, então eu quero ser religiosa. Agora, graças a Deus, na sua divina providência, Deus barrou, né, essa possibilidade de consagração religiosa, porque de fato a sua vocação era o matrimônio. E ela dirá isso muito claramente nas suas cartas, né? Depois que, quando começam a nascer os filhos e ela está no matrimônio, a gente vê ali realmente uma vocação realizada. Eu acho que ela teria sido uma religiosa frustrada se tivesse entrado nas Irmãs da Caridade. E ali se vê que o seu caminho de santidade era mesmo o matrimônio. E ela, nesse sofrimento todo e nessa realidade de vida, de piedade, de entrega a Deus, se começa a ver, aparecer em Zélia alguns flashes de carisma, ou seja, de locução interior. Ou, se quiser usar a palavra, palavras de sabedoria, em que lhe são dados conselhos específicos do que fazer concretamente. Por exemplo, com 20 anos de idade, não é? Em 1851, ela ouve claramente uma voz que lhe diz, faça as rendas, não é? Ou seja, seja uma rendeira, faça ela em Alençon havia uma forma de fazer rendas chamado o ponto de Alençon, ou seja, as rendas de Alençon, que era uma coisa extraordinária. Você pode depois digitar aí na internet para ver, né, que tipo de rendas, mas era um trabalho finíssimo, delicadíssimo, de uma paciência extrema, né? E ela conseguia fazer estas rendas, né? Ela era especialista nesse ponto de Alençon, e ela então se dedicou a isso. E se dedicou a isso como sua profissão, né, até mesmo antes de se casar. Ela já teve essa locução interior de se dedique a fazer estas rendas, né? Depois ela conheceu o seu marido Luís. Também foi outra ocasião de manifestação dessa voz que sempre lhe falava, né? De vez em quando aparecia essa palavra. Eles se conheceram numa ponte São Leonardo, né, em Alençon, e se conheceram fortuitamente. Um não sabia quem era o outro. E ela ouve uma voz. E a voz diz a ela, este é o marido que eu preparei para você. Que coisa extraordinária, né? Tantos jovens têm dificuldade de discernimento, etc, etc. E no entanto, ela recebeu do céu esse discernimento. Esse é o marido que eu preparei para você. Claro que
coincidentemente, a mãe de São Luís, Fanny Martin, estava fazendo lição de rendas, estava aprendendo a fazer rendas com ela. E aquela mãe, que não se contentava com a ideia do seu filho Luís ser celibatário, olhou para aquela menina e já começou a planejar um encontro dos dois. Mas o Espírito Santo foi mais rápido e fez os dois se encontrarem naquela ponte. Ali eles se encontraram. Dias depois, a mãe de São Luís os apresentou, se namoraram um com o outro. Em 3 meses estavam casados. Foram 3 meses de namoro. Para uma menina que pensava, não é, que seria religiosa, depois de repente começa a receber de Deus essa indicação, primeiro da sua profissão, não é? Ela abre uma empresa, porque ela não somente, a gente não deve pensar que ela era somente um artesã, que ela fazia rendas, não. Ela era uma verdadeira empresária, porque ela depois foi crescendo, começou a fazer aquelas rendas com a sua irmã Elisa, não tinham fundos, começaram a vender as rendas, a coisa fez sucesso, não é? Em Paris, começaram a contratar outras pessoas e ela tinha então várias empregadas, né? E ela fazia o trabalho de supervisionar o trabalho de cada uma delas, etc. Isso principalmente depois que ela se casou, que foi quando realmente a sua empresa, digamos assim, cresceu. Os dois se casaram na noite do dia 12 de julho para dia 13 de julho de 1858, e é por isso que se celebra a data litúrgica dos dois no dia 12. Tecnicamente o casamento foi no dia 13, né? Mas por razões litúrgicas se preferiu colocá-los no dia 12 de julho, mas é a data do casamento que marca realmente a festa litúrgica desse casal. Se casaram à meia-noite. Por quê? Uma razão muito simples. Porque não precisava fazer festa. Fizeram o casamento sem precisar fazer festa, ficaram no essencial, naquilo que era o importante, que era a celebração litúrgica. Agora, a própria Zélia contou depois para Paulina, a sua segunda filha, né, a tragédia que foi o dia depois do casamento. Ela foi lá, foi visitar a sua irmã. Ali, vários fatores fizeram com que ela, naquele dia depois do seu casamento, estivesse muito triste e estivesse chorando, passou o dia inteiro chorando. Por quê? Primeiro porque foi visitar a irmã e aquilo reavivou, né, o sofrimento da separação da irmã, reavivou nela aquela dor dela não ser religiosa. E não somente isso, havia uma coisa curiosa que nós, do século XXI, podemos achar muito estranho. Mas o fato de que Zélia não fazia ideia do que fosse a relação sexual entre um homem e uma mulher. Ou seja, quando Luís explicou para ela, né, aquilo que pudicamente eles diziam na época, as coisas da vida, ela ficou chocada com aquilo. E é interessante ver a delicadeza de São Luís de respeitar aquele choque da sua esposa tão pura e de propor a ela que os dois vivessem o celibato. Mas isso, vejam, não devemos pensar que fosse uma coisa assim sem fundamento. Nas anotações de São Luís, né, que chegaram até nós encontramos um estudo feito por ele sobre a validade do matrimônio não consumado.
Ou seja, o casal que se casa, mas nunca tem relações sexuais. Ou seja, canonicamente é um matrimônio válido, né? Um matrimônio ratificado, mas não consumado. E ele tinha estudado bastante isso, vendo o casamento de São José e de Maria Santíssima como sendo, digamos, o casamento ideal e perfeito. Então ele um pouco alimentava aquela ideia. E de fato os dois viveram o celibato durante 10 meses. Até que finalmente um sábio confessor, né, disse para eles, olha, o matrimônio não é uma vocação pela metade. Vocês não devem ser casados porque não conseguiram ser religiosos. Não, vivam plenamente o matrimônio, né, e queiram povoar o céu. Porque o sexo é isso, né? O sexo nós cristãos, católicos, sabemos o que é o sexo para Deus, e o sexo é uma forma maravilhosa, uma coisa espetacular que Deus inventou, né, para povoar o céu, para encher o céu de filhos e filhas de Deus, e de fato foi ali que os dois se realizaram. Não tiveram medo de ter filhos. Foram generosos e tiveram 9 filhos ao todo, não é? Quando ela estava já no 6º filho, ela escreve claramente para o seu irmão, dizendo assim que ela ainda planeja ter mais uns 3 ou 4, porque ela acha que, né, precisa ter mais. Veja que abertura, né, para a vida, essa realidade. E a gente vê que não é uma mulher, digamos assim, frustrada, muito pelo contrário, essa grande alegria de poder levar os seus filhos para o céu. E nós podemos dizer que, verdadeiramente, nesse sentido, é um casal que se realizou, um casal que pôde encontrar, né, a sua realização nesse dever extraordinário de levar os seus filhos para o céu. E, por isto, são um casal, sem dúvida alguma, exemplar. São um exemplo para os nossos casais. Por quê? Porque, vejam, é esta a realidade da família cristã. A gente, quando vê a família hoje em dia, pensa em família de uma forma estranha, de um romantismo irrealista, onde o casal, o homem e a mulher, se unem, irão se amar, né, digamos assim, afetivamente, e ali vão se realizar mutuamente. Mas não. Pela doutrina católica nós sabemos que, sim, é verdade, o matrimônio é para o bem do casal, mas a finalidade principal do matrimônio, a primeira finalidade do matrimônio é a prole, ou seja, é trazer filhos para este mundo, para educá-los e encaminhá-los para o céu e povoar o céu. Que coisa extraordinária, um pai e uma mãe poder dizer: eu levei os meus filhos para o céu. E não tem dúvida nenhuma que é o materialismo, é a falta de visão de céu que faz com que as pessoas tenham medo de ter filhos. É isso que nós vemos hoje em dia. As pessoas não se dão conta que as suas opções por ter poucos filhos são opções materialistas. Por quê? Eu sempre repito isso e eu acho que as pessoas precisam refletir nisso muito seriamente. Que é o seguinte, pense bem. Se você crê no céu, estou supondo que estou falando com um cristão. Se você crê no céu, então o que é que você prefere? Uma vida talvez pobre, porque, afinal das contas, muitos filhos, então você não pôde ir estudar em escola particular, não pôde ter plano de saúde, teve que servir do SUS, quem sabe viveu uma série de dificuldades e cruzes, etc. E depois de uma vida, servindo a Deus e amando a Deus nos irmãos,
você chega no céu e vai viver a glória eterna como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Essa é a opção número 1. Opção número 2, nunca existir. Qualquer pessoa sensata escolhe a número 1. Ou seja, é melhor sofrer um pouco e ir para a glória do céu, para a felicidade eterna, do que nunca existir. Mas essa realidade tão lógica, ela só tem sentido se nós pensamos a vida a partir do sobrenatural, a partir da vida do céu. Agora, é evidente que os materialistas que não acreditam em céu vão dizer, bom, vamos diminuir o número de filhos, porque afinal das contas, o número de filhos vai fazer com que o nosso padrão de conforto caia. Não é verdade? Não há dúvida. Ou seja, quando você opta, eu só tenho esta vida, não existe céu, só tem vida aqui, então vamos ter menos filhos possível para que o conforto seja maior. Mas isso é uma opção materialista. Que um materialista pense assim, dá até para entender, não dá para concordar, mas dá para entender. Mas que um católico, um homem e uma mulher que creem verdadeiramente no céu, pensem assim. Então, nesse sentido, São Luís e Santa Zélia são, sem dúvida nenhuma, um farol para as famílias católicas, essa grande alegria de ter filhos e de levá-los para o céu. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois do intervalo continuaremos conhecendo de perto a vida extraordinária de Santa Zélia Martin, a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pois bem, vimos o início da vida matrimonial de Zélia e como ela realmente viveu com entusiasmo o ter filhos, né? Se assustou no início com a realidade do sexo, mas depois, quando o confessor explicou para eles aquilo que era a sua missão de povoar o céu, os dois abraçaram, né, de forma generosa essa missão e começaram a ter filhos logo cedo. A primeira que nasceu foi Maria, não é? Em 1860, logo em seguida Paulina, 1961, depois Leônia. Vejam, essas três primeiras que nasceram e já foram imediatamente sendo encaminhadas para a vida espiritual, para a vida religiosa, etc, etc. No entanto, também ali começaram as agruras, começaram um pouco os sofrimentos. Por quê? Porque, é claro, educar as filhas não é fácil e você imagine, agora, esta mulher, ela é empresária, ela tem que cuidar das suas empregadas, né, cooperadoras, colaboradoras, que fazem as rendas, ela tem que cuidar das filhas, ela tem que ter uma vida religiosa. Os dois se acordavam cedo, ela acordava às 4h30 da manhã, iam para a missa, não podiam comungar todos os dias, porque naquela época a comunhão diária era muito difícil, mas eles se preparavam com devoção para a comunhão que iriam fazer no domingo. No domingo, participava geralmente de 3 missas. Uma missa ela se preparava, na segunda missa ela comungava e na terceira missa ela ficava em ação de graças. E isso não era uma coisa esdrúxula e nem do outro planeta, era uma coisa que as pessoas faziam. E ali, naquela vida espiritual, ela sabia do seu dever de agradar a Deus e de levar as suas filhas para o céu. Interessante, por exemplo, ver o quanto o casal, eram 2 empresários, ele relojoeiro, ela tinha sua empresa de rendas, que as rendas rendiam muito mais do que a joalheria e a relojoaria do Luiz. Então, ele terminou num passo extraordinário, fechou a sua empresa para investir na empresa da mulher, que rendia muito mais, e ele tornou-se então o agente que vendia, né, os produtos em Paris. É interessante, né, ver como o casal tinha essa maravilhosa sintonia. E eles atribuíam
o fato de que eles tinham uma certa prosperidade econômica, porque de fato os dois conseguiram não ser ricos, mas ser de uma classe média bastante estável, né? da pequena burguesia, digamos assim, daquela época. E eles atribuíam essa prosperidade ao fato de nunca terem violado o domingo para trabalhar no domingo. Por quê? Porque os outros diziam, olha, vocês têm trabalho demais, vocês vão ganhar muito mais se vocês trabalharem no domingo. Nunca aceitaram. Eles preferiam depois varar a noite trabalhando durante a semana, mas deixar o domingo como o dia do Senhor verdadeiramente. E não somente aquelas 3 missas de manhã, depois voltavam para casa, às vezes visitavam doentes, etc. Juntos, como família, tinham seus momentos de oração, à tarde iam para a bênção do Santíssimo. O domingo realmente era um dia santo, não é? Era um dia santificado por este santo casal. Então, Santa Zélia não quer dizer que o casal não tivesse algumas tribulações, como todo casal que inicia o seu caminho, não é? Às vezes leva tempo para os dois sintonizarem plenamente tudo aquilo que são os seus projetos, e às vezes havia pequenos atritos. Um dia ficou como sendo uma piada familiar. Um dia Paulina, que era criança, viu os dois discutirem, assim, levantar um pouco a voz, numa pequena discussão, nada demais, assim, simplesmente um desacordo passageiro. Paulina olhou para a mãe e disse, mamãe, é assim que seria uma família má? E isso ficou como sendo uma piada, né, da família. Logo a mãe foi lá, olha Luiz, o que ela está falando aqui, etc. E pronto, era simplesmente, né, uma pequena discussão do momento, e os dois já se colocavam em harmonia. Santa Zélia, no entanto, teve o seu calvário. Depois dessas 3 filhas, em 1965 apareceu, né, um pequeno sinal de tumor no seio. Ela morrerá em 1977. Ou seja, estamos 65, 12 anos antes. 12 anos antes apareceu o primeiro sinal da doença. Foi ao médico, examinou, o médico viu que aquilo era um fibroma, não quis fazer a cirurgia foi descartada. Talvez se ela tivesse feito a cirurgia, teria se salvado, não é? E, no entanto, ali ficou, né, aquele tumor, não foi feito o tratamento e ela foi para frente. Talvez por causa disso, dali para frente, ela não conseguiu mais amamentar os seus filhos, né? Os filhos que vieram depois tiveram que ser amamentados por amas de leite, né? Ela começou a viver ali uma série de sofrimentos, né? Dos 9 filhos que ela teve, 4 morreram. E o espaço de tempo da morte de um para o outro não foi muito distante. A gente poderia dizer assim, mas era uma mulher que acreditava no céu e, portanto, ela sabia que seus filhos eram batizados, estavam no céu, eram anjinhos, estavam junto de Deus. Tudo isso é verdade. Mas quem lê as cartas vê que realmente ali havia amor e havia verdadeiro sofrimento humano, né? Não somente ela escreve para o seu irmão, para outras pessoas, falando do grande sofrimento, né, que havia na morte de cada um dos seus filhos, especialmente da Helena, que foi aquela que viveu até os 5 anos de idade, né?
a pequena Helena, que já falava, etc. Que grande sofrimento para essa mãe, porque a menina estava doente e a Helena teve uma morte assim repentina. A menina via aquele xarope que o médico tinha receitado para ela, estava sofrendo com a doença, e a menina dizendo para a mamãe: olha, mamãe, eu vou tomar o xarope inteiro, e quando eu tomar o xarope inteiro, eu irei me curar. Quando eu tomar o xarope inteiro, eu irei me curar. Eu vou tomar o xarope inteiro e irei me curar. Evidente que ela não tomou o xarope todo, mas ela estava ali, sabendo da sua doença e queria se curar. Eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar. E naquela fala, a menina morreu nos braços da mãe, dizendo: eu vou me curar. Repentinamente. Quando São Luís chegou em casa e soube da morte da Helena, disse: minha pequena Helena, minha Heleninha, diríamos nós em português, minha Heleninha. Os dois ficaram inconsoláveis. E, sobretudo, veio no coração de Zélia um pequeno escrúpulo assim, de pensar: e se eu tivesse feito Helena se confessar? Porque ela tinha 5 anos, mas quem sabe, será que ela tinha o uso da razão? Ela não tinha o uso da razão, mas, meu Deus, ela ficou atormentada com a possibilidade da sua filha estar no purgatório. Até que finalmente aquela voz, aquela voz das locuções, disse a ela: ela está comigo no céu. Isso foi grande consolação para ela. E é interessante que Santa Zélia sempre pediu a intercessão dos seus filhos que estavam no céu. A própria Helena, antes de morrer, anos antes de morrer, ficou doente, e Santa Zélia pediu a intercessão dos filhos que já tinham falecido e conseguiu uma cura da Helena, através dessa intercessão. Então, ela sempre considerou os seus filhos no céu. Então, os pequenos 4 anjinhos que foram para junto de Deus. Eram 2 homens, 2 Josés, José Luís e José João Batista. E a Helena e uma outra Teresa, Então eram 2 Teresas, a Teresa, Santa Teresinha, mas houve uma Teresa que morreu também, Melânia Teresa. Bom, então eles são os 4 filhos falecidos. E é interessante nós vermos, são santos, mas não pensemos que os santos são feitos de um barro diferente do nosso. Eles sofreram e sofreram muito. Vocês imaginem que num espaço curto de tempo, teve a morte dos 2 meninos, a morte da Helena, depois a morte do pai da própria Zélia, e de repente se deflagrou uma guerra, porque houve a guerra franco-prussiana, a França declarou guerra contra a Prússia, e a cidade de Alençon foi invadida pelas tropas da Prússia. Eles tiveram que abrigar soldados alemães em casa. E é interessante ver a santidade dos 2 que, vendo o seu país invadido e com tropas em casa, invasoras, etc., tinham uma bondade enorme para com os próprios soldados que estavam ali. Por exemplo, ela notou uma vez que um soldado estava um pouco triste e deu doces para ele. O próprio São Luís, um desses soldados, roubou a relojoaria. Ele foi pedir clemência porque o soldado ia ser executado, julgado pela corte marcial e executado com pena de morte por ter roubado. Coisas assim que a gente vê a grandeza dessas pessoas. E vocês poderiam dizer, a gente poderia pensar assim, que com esse sofrimento todo, eles iriam se fechar. Mas é exatamente o contrário. O sofrimento teve, nesse casal santo, uma reação extraordinária de fazer com que eles tivessem mais compaixão ainda para com as outras pessoas. E eles
viviam essa compaixão. Viviam uma compaixão extraordinária de cuidar dos pobres. Por exemplo, o cuidado que eles tinham para com os funcionários, com as funcionárias. Não é? Por exemplo, havia uma funcionária que não servia, assim, era uma má funcionária, ela trabalhava mal, trabalhava pouco, etc. Mas os dois tiveram muita dificuldade de mandar embora aquela funcionária, principalmente a Zélia, porque quando decidiram que ia mandar embora, a mulher chorou, suplicou, pediu, e os dois voltaram atrás e terminaram tendo um funcionário a mais, desnecessário, que já tinham contratado uma substituta, simplesmente para acolher. Então, o testemunho dos funcionários que trabalhavam com eles era sempre um testemunho das pessoas mais bondosas e caridosas possíveis. O amor aos pobres, em que eles não tinham medo, né, de se incomodar com fazer o bem para os outros. Houve um caso de 2 falsas freiras que educavam uma menina e ela entrou na briga, foi até a delegacia de polícia, quase foi presa né, para defender a menina que estava sendo maltratada por essas falsas freiras. E assim, ou seja, a gente tem que contar um resumo da vida da santa, mas é interessante notar que era uma vida cheia de peripécias e, ao mesmo tempo, uma vida tão normal. Ou seja, uma vida onde a santificação acontecia no dia a dia do lar, no dia a dia dessa doação, dessa entrega. E não pensemos assim, mas tudo bem, eles não tinham dificuldades, porque, puxa vida, se eles tivessem meus filhos, aí que eu queria ver, porque eles não tinham dificuldade com filhos. Olha, eles tiveram dificuldade com a Leônia. A Leônia, aliás, né, aquela que Teresinha chama na História do Alma de La Pauvre Léonie, né, a pobre Leônia, é das irmãs de Teresinha a única que está em processo de beatificação. É curioso notar isso, mas foi aquela que mais teve dificuldade, né? Porque ela tinha um temperamento difícil e não somente isso. Havia uma empregada, não é, que maltratava a Leônia e a mãe não sabia. Ou seja, a empregada, tolamente, via que a Leônia tinha um caráter difícil, tinha um temperamento difícil. E, para ajudar a Zélia, ela maltratava a Leônia e fazia com que a Leônia ficasse refém daqueles maltratos, obrigando a se calar e não dizer nada do que ela estava sofrendo. Quando finalmente a Zélia descobriu que a Leônia estava sendo maltratada, não é? Pôs para fora a empregada e dali para frente começou a ter um relacionamento muito melhor com a Leônia. Mas é interessante como heroicamente esta mãe que via a grande dificuldade na personalidade daquela filha, só pensava no bem e na salvação eterna daquela filha. Houve o caso de uma doença. A Leônia ficou doente, doença grave, quase à morte, e Santa Zélia rezou. Que já via a dificuldade da filha, Santa Zélia rezou dizendo assim: Senhor, se é para que ela seja uma santa, que ela seja curada. Se não, pode levá-la. Essa é a oração de uma mãe que tem uma visão sobrenatural. Se é para que ela seja uma santa, dê a cura, mas se não, pode levá-la. E anos depois, então, quando ela descobre os maltratos aos quais a Leônia estava sendo submetida, ela já estava doente de câncer, né? E aí então, que até então não tinha pedido a cura, por causa da Leônia, porque ela estava vendo que agora a Leônia estava precisando dela, ela começou a pedir a cura.
né? Então, isso nos coloca aqui, então, no último capítulo, digamos assim, da vida de Santa Zélia, que é a sua paixão com o câncer, né? Ela, como eu disse, já tinha tido o primeiro sinal da doença em 65. Pois bem, em 76, no verão de 76, ela descobre que a doença se agravou, né? Vai ao médico em dezembro e o médico lhe tira toda a esperança, dizendo que ela terá uma morte em breve. É interessante a reação dessa mulher. Primeiro, uma mulher forte. Ela falou com o médico disse: vamos fazer a cirurgia. Ela respondeu para ele: essa cirurgia não vai adiantar nada, doutor, só vai servir para me fazer sofrer mais e morrer mais rápido. O médico disse para ela: eu estou vendo que a senhora sabe tanto quanto eu. É verdade. A cirurgia não servirá para nada. E aí o médico foi e receitou para ela um remédio. Ela olhou para o médico e disse: doutor, seja sincero, para que serve isso aqui? O médico, novamente desmascarado, disse: para nada. A gente receita para que os pacientes tenham alguma coisa para se contentar e tomar. Obrigado pela sua sinceridade, doutor. Foi para casa, resignada, sabendo que ela iria morrer em breve, porque a medicina na época não tinha muito o que fazer, né? E então chegou em casa e contou a notícia. A casa veio abaixo, é evidente, todo mundo, né? Os filhos, as filhas, né? Porque eram somente filhas que estavam vivas nessa época, todos transtornados. O Luiz ficou inconsolável, São Luís gostava muito de pescar, né? Deixou de pescar, não quis mais saber e pronto, a família inteira começou a rezar e a pedir um milagre, rezar e pedir um milagre, e ela era a que consolava todo mundo. Era ela que dava a todo mundo força, alegria. Assim, dali para frente ela começou a fazer mais piadas, ela começou a levantar mais, né, o ânimo da família, as cartas ficaram mais animadas, etc. Mas não era uma fuga. Era exatamente um apostolado para tentar. Por quê? Porque a gente vê nas cartas a plena consciência que ela tem da gravidade da sua doença. Ela descreve que tem essa plena consciência, não é? E que se as suas filhas precisam dela, que Deus dê a cura, mas que ela não iria incomodar Nosso Senhor pedindo um milagre. Até que finalmente, com a história da Leônia, que ela descobriu, viu que a filha iria precisar de uma presença materna, viu que depois que eles afastaram a empregada, a Leônia se aproximou mais dos pais, ficou mais afável, etc. e tal. Então ela disse: olha, se é pela minha filha, né, então vamos pedir um milagre. E aceitou então ir numa peregrinação a Lourdes, não é? E nessa peregrinação a Lourdes, para ela foi o maior sofrimento. Por quê? Porque ela foi, né, com as filhas, ela teve que cuidar mais das filhas do que as filhas cuidarem dela. E a viagem simplesmente deu tudo errado, né? Desde trens, objetos que perderam, desencontros com sacerdotes que queriam se encontrar, questão de ela mesma, o bendito ritual de entrar nas águas de Lourdes, né? Ela não queria entrar naquela água gélida, mas entrou para cumprir a coisa, né? Terminou, foi em Lourdes, mas ela, o tempo todo em Lourdes, ela pensava na Leônia, pegou a água de Lourdes, colocou na testa da Leônia
para que ela se convertesse e ofereceu todo aquele sofrimento que ela tinha passado naquela peregrinação pela conversão da sua filha. Né? Ela voltou para casa, em seguida o câncer apareceu numa metástase no pescoço, ela sentiu dores terríveis, né? Ela passava noites inteiras, a medicina não tinha como aliviar a dor naquela época, ela passava noites inteiras sentada, se ela movesse, o mínimo movimento fazia com que as dores fossem lancinantes. Quando ela estava adormecendo, um pequeno movimento acordava a dor outra vez. Então ela passava a noite com São Luís cuidando dela, até que finalmente o irmão mais novo, que era farmacêutico, foi visitá-la, sabendo que ela estava próxima da morte. Ela disse: Isidoro, seja sincero, por aquilo que você conhece dessa doença como farmacêutico, da sua experiência, né? Quanto tempo você acha que vai durar isso? Ele disse: olha, 1 mês. E de fato foi assim. De fato, 1 mês depois, ela estava recebendo a unção dos enfermos e partindo para o céu. Mesmo durante essa doença, com todas essas dores, ela, o quanto pôde, foi à Santa Missa. E é importante lembrar, ela ia à Santa Missa na qual ela sabia que não poderia comungar, porque a comunhão era somente uma vez por semana. E ela mesmo assim ia ao sacrifício da missa. Ela queria se unir ao seu Redentor, ao sacrifício de Cristo na cruz. E ela então, a grande graça que ela recebeu em Lourdes foi o fato de ela ter a plena consciência de que Maria iria tomar o lugar dela quando ela partisse para o céu. E assim foi. E assim ela se entregou, né, nas mãos de Deus, morreu depois de um longo sofrimento, e hoje nós temos esta grande santa e grande intercessora, Santa Zélia Martin, Santa Zélia Guérin, no nome de solteira, no céu. Numa das poesias de Teresinha, manifesta sua convicção plena de que seus pais estão no céu. Teresinha sabia que seus pais eram santos. Na poesia número 16, que é o seu canto de gratidão da noiva de Jesus, Teresinha diz assim na estrofe número 5. É Jesus falando para ela, Teresinha: mantém os olhos ao céu sempre elevados, e em 2 tronos verás na eternidade teu pai e tua mãe serem amados, dos quais te veio a felicidade. 2 tronos, um para Zélia, outro para São Luís. Esses são os maravilhosos e extraordinários pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Que eles rezem por nós. Quero aconselhar aqueles que pretendem conhecer mais e aprofundar a vida desses 2 grandes santos, né? A leitura da vida deles. Já apresentei no início do programa, né, esse livro de Hélène Mogin, Luís e Zélia Martin, que é publicado pelas Paulinas, mas existe um outro livro que foi fonte dele, que é do padre Stéphane Joseph Piat, um padre franciscano que escreveu a história de uma família, uma escola de santidade. Ele é uma reprodução, né, da Cultor de Livros, de uma edição de Braga, Portugal, né? História de uma família. Vocês também irão encontrar, né, o livro a respeito de Santa Zélia e a respeito de São Luís, escrito pela própria Celina, irmã
Genoveva da Sagrada Face, a Celina, a irmã de Teresinha, que escreveu a mãe de Santa Teresinha e o pai de Santa Teresinha. O livro A Mãe de Santa Teresinha também foi publicado pela Cultor do Livro aqui no Brasil. Vocês podem, então, encontrar. Em outras línguas, vocês podem encontrar outros livros, como as cartas, né, de Santa Zélia, etc. São coisas interessantes que vocês terão acesso. E a própria história de uma alma, que fala tanto também desses dois santos. Tá bom? Vamos aumentar a nossa devoção para com eles, conhecê-los. Cada vez que a gente conhece um santo, a gente encontra um amigo no céu. Eu, de forma especial, quero louvar a Deus porque os pais de Santa Teresinha sonharam muito em ter um filho que fosse sacerdote. E eles acreditavam piamente que teriam este sonho de ter um sacerdote que fosse filho deles. Pois bem, Santa Teresinha, ela tem o hábito de escolher padres no mundo inteiro para serem seus irmãos espirituais, né? Como eu me sinto verdadeiramente irmão espiritual, escolhido por ela, então olho para esses santos também, de alguma forma, como meus pais espirituais, que no céu são intercessores por esses pobres padres que Santa Teresinha escolhe para converter e para, quem sabe, levar um dia para o céu. Então, vamos ser família. Sendo família, junto com Santa Teresinha, aspiramos um dia chegar na glória do céu como chegaram São Luís e Santa Zélia Martã. Semana que vem, iremos ver de perto o rei, São Luís, ou seja, era como Teresinha chamava o seu pai, o meu rei. E São Luís Martã irá já nos introduzir naquilo que é a festa dos dois no dia 12 de julho. Deus abençoe você. Faça um apostolado, fazendo as pessoas conhecerem esse programa, conhecerem mais a vida de Santa Zélia e convide seus amigos para estarmos juntos na próxima semana, conhecer a vida de São Luís. Deus abençoe pela intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus, da Sagrada Face, de São Luís e de Santa Zélia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.